lugar. E nesta noite nós queremos falar sobre a carta aos Filipenses que o apóstolo Paulo escreveu. Queria que você abrisse sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. A Mirelle está com uma camisa, tem um dos versículos que nós vamos falar nesta noite. E eu falava para ela que ela acertou em vir com aquela camisa, aquela blusa. E é um dos versículos que nós vamos trabalhar nesta noite. Então, alcançando o melhor de Deus, é aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Espírito Santo nesta noite, pedindo que Ele te revelasse toda a verdade desse texto. Porque o Espírito Santo, uma função que Ele tem, que Cristo nos aponta, é que Ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda verdade. Então eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse ao Espírito Santo isso. Espírito Santo, me guia a verdade que esse texto tem para mim. Aquilo que está aqui, eu quero entender da parte do Senhor nesta noite, para que eu tenha uma vida ricamente abençoada. Querido e amado Deus, nesta noite nós nos chegamos a Ti, na dependência exclusiva do Teu amor. Reconhecemos que sem o Senhor nada podemos e nada faremos. Seja conosco em tudo que fizermos nesta noite. Que o Senhor seja adorado, continue sendo adorado neste lugar. Que o Senhor continue sendo o centro da adoração nesta casa. Porque este é um lugar que o Senhor nos permite estar, pela sua graça e fidelidade, todos os tempos. Nós queremos te agradecer, porque nesta noite, certamente, o Senhor há de nos abençoar com toda a sorte de bênçãos, como tem feito em todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos pelo teu bem e pelo teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então o apóstolo Paulo fala aqui, a carta aos Filipenses, a partir do verso 10, ele diz assim: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação que tudo que ele quer, tudo que ele precisa é conhecer a Cristo e sentir o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que, mesmo que seja ressuscitado da morte à vida. Então o apóstolo Paulo aqui ele está almejando o que é o melhor de Deus para nós. O melhor de Deus para nós é justamente isso, ressuscitarmos da morte para a vida. No grande e terrível dia do Senhor, aqueles que já descansam no Senhor, hão de ressuscitar primeiro. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Então o Senhor tem uma promessa para cada um de nós, que Ele tem preparado o melhor para cada um de nós. E o melhor dele é que nós vivamos a vida eterna junto com Ele, possamos desfrutar junto com Ele. Não neste corpo mortal que perece, que fica doente, que pega todas as enfermidades possíveis, e mais outras que virão no futuro. Não, o Senhor nos prometeu que haverá um tempo que não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais intempéries da vida, porque neste grande e terrível dia, nós teremos um corpo como o corpo dele é, um corpo glorioso. Então o Senhor nos faz uma promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então o apóstolo Paulo fala que o que ele quer na sua vida é ter o prazer de estar com Cristo, de conhecer a Cristo, de ser participante dos sofrimentos dele, porque se nós somos participantes do sofrimento dele, também seremos participantes da sua glória. Existe um processo, existe um caminho a ser percorrido. E quando nós falamos sofrimento, não são os dias que se passam na nossa vida que ele está falando somente. São situações, porque nós estamos no embate. A nossa natureza humana, carnal, ela quer ficar aonde? Na zona de conforto.
na zona de prazer, naquilo que nos favorece. E aí o apóstolo Paulo, em outros textos, vai dizer que existe um embate, uma batalha, uma guerra, porque o espírito limita contra a carne e a carne limita contra o espírito. A nossa vontade humana, ela está sempre em desacordo com a vontade de Deus. E aí a gente precisa lutar, a gente precisa enfrentar esse desgaste, porque essa luta é diária. Moisés, quando ele estava com o povo no deserto, ele fala com o povo assim, lá em Deuteronômio 30. Através da palavra do Senhor, ele diz: eis que te coloco neste dia, diante de vós, e tomo céus e terra por testemunhas contra vós, que lhes dou a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhas. E aí o Senhor ainda dá a cola. Ele dá uma prova, ele te dá o gabarito. Você só erra se quiser. Só erra se quiser. Ele fala: escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida, para que viva não somente você, mas toda a sua descendência. É uma promessa que não cabe somente a nós, mas todos aqueles que descendem de nós. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está reiterando isso, que nós continuamos tendo escolhas todos os dias. E qual é a escolha que nós precisamos fazer? Estarmos na presença do Senhor. É fácil? Não. Porque todo dia o mundo tenta nos tirar da presença de Deus. Todo dia o mundo tenta nos estragar. E cada um de nós, como o apóstolo Tiago diz, somos tentados aonde? Nas nossas fraquezas. Nós não somos tentados naquilo que somos bons. Não, nós somos tentados naquilo que somos fracos. Eu tenho uns amigos que é muito engraçado eu lembrar deles. Porque se a gente fosse jogar futebol em qualquer lugar, alguém sempre ia dar uma pancada neles. Sempre eles. Era sempre eles. Por quê? Porque eles eram de confusão. Sempre, sempre. Eu ia jogar bola, ninguém batia em mim. Primeiro que eu era ruim demais, né? Mas ninguém batia em mim. Porque bateu e deixa para lá do jogo, vai, não estou nem aí. Não me preocupo com essas coisas. Mas com eles sempre tinham confusão. Até que um dia eu falei para eles: rapaz, vocês precisam parar. Porque é assim sempre. Então, aonde você é fraco, você precisa identificar e falar: opa, peraí. Se isso me seduz, se isso me empurra, se isso me puxa para o pecado, o que eu faço? Eu abandono. Então, nós precisamos ter uma maturidade de olhar e dizer: opa, isso aqui está tentando me puxar, está tentando me atrair. O que eu faço? Eu preciso fugir. Porque não se foge do mal, gente. O mal se enfrenta, o mal se resiste. O que nós precisamos fugir é da aparência do mal. Porque o que derruba o crente não é o mal, não. O mal não derruba o crente. O que derruba o crente é a aparência do mal. Porque quando a gente vê o mal, o que a gente faz? A gente repreende, que a gente identifica logo. A gente logo identifica o que é o mal. Mas a aparência do mal, ela vem seduzindo a gente. Ela vem mascarada. Ela vem fantasiada. Aí a gente pensa que é bom. Mas chega no final, é amargo. É um fel. O começo parece ser bom. Então, nós precisamos identificar aquilo que nos cerca neste mundo, aquilo que nos torna frágeis. Precisamos nos conhecer. E aí eu estou com uma outra mensagem lá, que quando o Senhor me der a oportunidade eu vou pregar, que é um paradoxo. O que fazer quando não se sabe o que fazer, isso é um paradoxo. E aí eu estava lembrando do paradoxo socrático. Só sei que nada sei. Ué, como assim? Só sabe o que nada sabe é. Porque quando eu acho que sei, eu não sei. E isso é uma coisa muito boa.
porque te leva a buscar conhecimento. Quando você acha que sabe, aí... Então, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o que eu quero é conhecer a Cristo. Embora Paulo já o conhecesse, mas ele procura conhecer mais. Aí nós vamos lá no profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque conhecer o Senhor, muita gente conhece, mas aí fica estático, fica parado. Conhecer o Senhor é uma vida progressiva. Aí o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Quando eu era menino, gostava de ir para a escada rolante para fazer o quê? Para subir a escada rolante, mas sempre no sentido contrário. A escada rolante está descendo. Aí eu quero fazer o quê? Eu quero subir. Travessura. Coisas de menino. A vida cristã é a mesma coisa. É uma escada rolante descendo e você tem que subir. Quando você pensa que parou, você está o quê? Voltando. Não para nunca, você não pode parar de se movimentar nunca. Porque conhecer a Cristo, ela é progressivo. É progressivamente, cada dia um degrau. E sempre a vida cristã vai estar tentando te puxar para trás. Te buscando, te atraindo para trás. Te trazendo lá para o final da fila. E cada dia que você para um pouquinho, você desce mais um pouco. Então precisamos avançar em conhecer a Cristo, para alcançarmos o melhor de Deus. E aí ele continua nos escrevendo. E aí eu tenho ali para você, junto com você, nós vamos discorrer esse texto. 4 atitudes para alcançarmos o melhor de Deus. Aí vira para a pessoa que está aí do seu lado e diz para ela, olha só, presta atenção. Quer alcançar o Senhor? Presta atenção. 4 coisas que o apóstolo Paulo apresenta dentro desse texto. Primeira atitude que nós precisamos fazer para alcançar o melhor de Deus. Manter-se focado no alvo. O texto está errado ali, mas foi eu que coloquei, tá? Conserta ali, por favor. Manter-se focado no alvo. Eu assumo a culpa, fui eu. O que nós precisamos fazer? O que é manter-se focado? É ficar prestando atenção no objetivo que você tem. Alvo é um lugar aonde se quer chegar, aonde se quer atingir. O pecado, lá na linguagem grega, na língua grega, a tradução livre dela, direta, é errar o alvo. Quando eu erro o alvo, quando eu perco o foco, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando. Então, para mim não errar o alvo, eu preciso ficar o quê? Focado nele. Então, o apóstolo Paulo fala, para nós alcançarmos o melhor de Deus, nós precisamos ficar focados. Não perdemos o foco, não perdemos a visão. E aí nós vamos lá em Josué. Josué, medita no livro da lei. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Mantenha-se focado. O foco é a palavra, mantenha-se na palavra. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Porque se você for, você vai errar o alvo. Mantenha-se focado. E a Bíblia fala disso o tempo todo. Manter-se focado é o objetivo que nós precisamos ter para alcançarmos o melhor de Deus. E aí ele fala aí a partir do versículo 12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado em Cristo Jesus. Nós já fomos conquistados, nós já fomos alcançados pela graça maravilhosa de Deus, pela graça salvadora, mas nós precisamos continuar focado.
Nós já fomos conquistados, mas nós precisamos manter-se focado. Manter-se no alvo. Nós temos um alvo a ser atingido. E ele continua. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós temos um alvo. Este alvo é o prêmio da soberana vocação, a salvação e a vida eterna. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, o alvo dele é esse. E aí ele fala, se alguém pensa diferente do que isso, Deus vai esclarecer essa pessoa. Porque o nosso objetivo, o caminho que nós temos, o novo e vivo caminho, é agradarmos ao Senhor. Então nós já fomos conquistados para isso. Então nós precisamos manter-se focado. Mantermos esse alvo, nós não podemos sair desta rota. Porque se sairmos desta rota, nós estamos numa rota de colisão com este mundo. E aí você precisa rever a sua vida e observar a sua vida. Se você está neste mundo, e se em nenhum momento você se esbarra no padrão deste mundo, se em nenhum momento você se choca com o padrão deste mundo, alguma coisa está errada. Nós estamos na contramão deste mundo. Este mundo está indo a passos largos para a perdição, mas o nosso caminho, o nosso alvo é a eternidade. São antagônicos. Um está indo para este lado e o outro está indo para aquele lado. Há uma rota de colisão. Quando nós nos convertemos, nós estamos indo para a perdição. Converter é retornar. Retornamos para Deus, voltamos para a vida eterna. Nós vamos nos chocar com este mundo. Nós vamos nos chocar com o padrão deste mundo. Nós vamos nos chocar com as verdades deste mundo. Que são baseadas em teorias que não têm fundamento nem para elas mesmas. A ciência é baseada num fundamento que nem ela acredita. Eu vou te dar um exemplo. Tem gente que acredita em duas coisas que são teorias, que elas não podem ser comprovadas cientificamente, embora a ciência se apoie sobre elas. É contraditório, gente. É contraditório. Eles não podem provar cientificamente a teoria da evolução, nem a teoria de Big Bang. Mas a ciência se apoia sobre isso. Eles dizem que nós que acreditamos no criacionismo, nós somos ingênuos. Ingênuo é o cara acreditar que uma explosão gerou ordem, que é a teoria de Big Bang. Ele tem que ter mais fé do que eu para acreditar nisso. O cara que acredita na teoria de Big Bang tem que ter muita fé. A teoria de Big Bang, em termos básicos, diz que uma explosão, depois de muito tempo, gerou ordem. Se o cara conseguir me provar em qualquer literatura bélica mundial que isso aconteceu em algum lugar, eu rasgo minha Bíblia e jogo fora. Tem coragem, pastor? Tenho, porque ele nunca vai conseguir me provar, porque em nenhum lugar isso aconteceu. Então a ciência se apoia numa teoria que ela não consegue provar, e diz que eu que sou ingênuo. Pelo amor de Deus. Me faz rir. Por quê? Mas essa é a verdade deste mundo. Que é uma verdade que é induzida. Você acredita porque há uma pressão para você acreditar. Se você não acredita, você é ingênuo, você é radical, você é intolerante, você é um montão de coisa. Não. Mas nós acreditamos num Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que morreu e que ressuscitou, que está à destra do Pai intercedendo por mim e por você. E que no grande e terrível dia virá nos buscar. E nós moraremos na eternidade junto com Ele. É nisso que nós acreditamos. É nisso que nós nos mantemos focados. Essa é a nossa esperança. Todas essas coisas vão passar.
todo dia tem uma dificuldade para nós, e todo dia nós enfrentamos. Mas nós sabemos que isso tudo tem uma data de validade, um dia isso tudo vai vencer. E nesse dia, no dia que o Senhor vier, e aí nós estaremos preparados, se nós nos mantermos focados. Se nós mantermos o nosso alvo, o nosso objetivo, que é conhecer a Cristo. Então mantenha-se focado. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você quer o melhor de Deus? Mantenha-se focado. Amém? Segunda atitude que nós precisamos tomar: siga os exemplos dos servos fiéis a Deus. A palavra de Deus, desde o começo, ela relata homens e mulheres que passaram por adversidades terríveis, mas que continuaram confiando no Senhor. Continuaram perseverando no Senhor. E nós podemos citar vários. E aí nós podemos citar aqueles que o escritor de Hebreus cita como chamados heróis da fé. E aí ele cita vários. Noé, Abraão, então os profetas, os juízes, e vai citando. E é um texto muito bonito, mas lá no final, ele começa a descrever algumas situações. Eles dizem por causa de uma esperança que eles não tinham conquistado. Muitos deles foram cerrados ao meio, foram queimados, mas eles não perderam a esperança. E ele diz que o mundo não era digno desses homens, mas eles permaneceram fiéis. Perderam bens, perderam posses, perderam famílias, foram rejeitados, foram mutilados, foram escarnecidos, mas não perderam a sua fé. Perderam todas as coisas, mas não perderam a esperança. Porque o que esses homens tinham? Eles tinham foco. Eu não posso negar a Cristo. Eu posso perder os meus bens, eu posso perder a minha família, eu posso perder todas as coisas, mas eu não posso perder a minha esperança na vinda do Senhor. Eles manteram-se focados. Se você olhar lá no final do livro de Hebreus, lá do capítulo 12 de Hebreus, você vai ver que eles passaram por momentos terríveis, mas eles não perderam a sua fé. E aí tem crente que acha que essa pandemia que nós estamos vivendo, essa perseguição, não faça me rir não, gente. Isso não é nem aparência, nem sombra daquilo que a Bíblia nos aponta. Que muitos já passaram. No Gran Circus, em Roma, tinha um espetáculo, que era pegar os cristãos, botarem lá, e aí soltarem as feras que ficavam semanas sem comer. Era um show. As pessoas iam lá para ver, para aplaudir. Ia lá, pega aquele lá que está mais gordinho, pega o outro. E os leões, os tigres, tudo devorando. Era um espetáculo. Porque aqueles homens e mulheres não negaram a fé. Ah, você acha que a pandemia é perseguição? Pelo amor de Deus, gente. Porque a gente ficou privado de vir na igreja? Isso é perseguição? O óleo era fervido e as pessoas eram fritas lá dentro. Tá bom para você? A fogueira era acesa. Aí, em vez de colocar uma carne para fazer um churrasquinho, botava as pessoas lá para queimar. Você acha que pandemia, que a gente ficou em casa sem poder sair, é perseguição? Você precisa olhar para o seu lado. Não vou olhar lá para trás, não. Hoje, lá no Irã, tem gente sendo queimada, porque não nega a Cristo. A igreja perseguida, hoje, nesse tempo, que as pessoas não podem exibir uma Bíblia que muitas das vezes você esquece em casa, que você traz para a igreja e esquece aqui na igreja, que você pode sair na rua, lá, se você for pego, você é preso. Aí você acha que tem alguma perseguição aqui no Brasil? Então a gente precisa olhar e ver que pessoas hoje continuam sendo igual aos heróis da fé que a Bíblia descreve. Então nós precisamos seguir esse exemplo e não podemos negligenciar
o chamado que o Senhor nos fez. Precisamos olhar para esses heróis, para esses homens e mulheres, que por causa de Cristo entregaram as suas vidas, que foram para os extremos da terra, divulgar a palavra do Evangelho, anunciar o Evangelho, pregando aquilo que Cristo mandou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pessoas que deixaram casa, família, bens, para conquistar a Cristo, para conquistar aquilo que já fomos conquistados, que é a presença do Senhor distribuída a todos nós. Então nós precisamos estar cada dia seguindo o exemplo desses homens, e aí ele fala: portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores. Olhem com atenção também com os que vivem de acordo com exemplos que temos dado a vocês. O que acontece muitas das vezes é que tem gente que segue pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra. A nossa igreja prega de tudo. A gente pode falar. Aqui a gente tem liberdade, a gente pode falar. Se você não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. A gente pode falar isso aqui, a gente tem liberdade para isso. Agora, tem igrejas por aí que você não pode falar não, porque isso vai espantar o público. Aqui a gente não tem público não, gente. E nem seguidores, porque a gente não é Facebook. Aqui nós temos pessoas que são irmãos em Cristo, fiéis. Pessoas que pagam o preço. Pessoas que estão com Cristo e não abrem mão de serem servos. Porque nós somos servos chamados para servir ao Senhor, independente das circunstâncias que são apresentadas a nós. Então nós não estamos aqui para fazer média, nós não estamos aqui para conquistar adeptos, nós estamos aqui para pregar a palavra da verdade. Porque se não pregarmos, o Senhor vai cobrar de nós. Por isso que nós pregamos, que cremos num Cristo que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou. E Ele um dia virá buscar a sua igreja. E aí o Senhor fala: prepara-te para te encontrar-se com teu Senhor. E nós precisamos estar preparados, assim como esses homens aqui estavam preparados. Então Paulo diga: siga o nosso exemplo. Cuidado com quem vocês estão seguindo. Cuidado com quem vocês estão olhando. Cuidado com quem vocês estão admirando. Olha a palavra que eles pregam, olha o que eles falam. Esses dias tinha uma dessas influencers digitais que se dizia vegana, vegetariana, sei lá o que ela dizia. Aí ela foi fragada no McDonald's comendo. E ela tinha milhões de seguidores. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. As pessoas seguem pessoas que elas não conhecem. Ah, não, mas eu me identifiquei. Eu sempre digo, eu não tenho medo não. Tudo que eu prego aqui, eu prego baseado na palavra. Mas você pode desconfiar do que eu prego, gente. Que isso, pastor? Porque eu sou falho, gente. Você não pode desconfiar da palavra. A palavra, ela não erra. A palavra, ela é fiel e ela é digna. Agora, o pregador... Então, não duvide da palavra. Mas do pregador, o que ele falar, analise. Você precisa analisar. Você precisa analisar, e aí, quando você ouvir, você analisa, você pondera e você determina. Ah, não, porque o pastor falou, eu vou acreditar. Não. Não podemos ser inocentes nem ingênuos. A palavra pregada, ela pode ser a palavra de Deus, mas não necessariamente o que Deus falou. Eu posso estar interpretando ao meu querer, na forma que eu quero, segundo os meus interesses. Eu vi o camarada pegar um texto lindo demais que eu amo e corromper o texto. Ele pegou aquele texto que Jesus vai lá na casa de Zaqueu,
E aí Jesus termina lá em Lucas 19, 10. Porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Antes ele fala, hoje veio salvação a esta casa. O camarada pegou esse texto para falar que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido eram as ofertas que as pessoas não estavam trazendo na casa do Senhor. Eu falei, ai Jesus, que isso? Isso era para quê, gente? Para tirar dinheiro do povo, gente. O texto está falando alguma coisa disso? Nem de longe. Mas ele pegou, torceu o texto para falar uma coisa que ele quer para tirar dinheiro dos outros. A palavra é de Deus? Mas ele está interpretando da forma certa? Não, ele não está aplicando da forma certa, não. Então a gente precisa ter cuidado. Não é porque diz que é de Deus, que é de Deus. Pelos frutos vós os conhecereis. Aí tem uns camaradas aí que é da mídia, né, uns famosos aí, que o cara já está no 5º casamento. Aí quer falar sobre casamento. Ele pode entender de festa de casamento, que já casou 5 vezes. Entender de salão, de buffet, de festa, de salgadinho, ele pode entender disso. Agora, de casamento, não. Mas tem um montão de seguidores. Deve ser também quem está querendo 5 casamentos. For assim, vai chamar Fábio Júnior, Grédio, esse pessoal aí. Já casou 500 vezes. Então, a gente precisa saber quem são os fiéis. Os frutos determinam. Os frutos denunciam quem são. Os frutos apresentam quem são. Os frutos mostram quem as pessoas são. Não é pelos dons que se conhece ninguém. Ih, rapaz, o cara prega, o fogo cai. O cara prega, quebra tudo. Oh, nossa. Estou nem aí. Porque você lembra lá dos profetas de Baal? Todo mundo lembra da passagem? Que Elias faz uma proposta de um duelo, que o Deus que respondesse com fogo seria considerado Deus. Aí tem gente que pensa que os profetas de Baal estavam entrando numa furada. Não estavam, não. Os profetas de Baal estavam acostumados a orar e Baal responder com fogo do céu. Era uma prática comum, estavam no terreno deles. Baal respondia com fogo, só que naquele dia não respondeu. Por isso que ele ficou zombando, não, grita mais, vai ver ele está dormindo, vai ver ele saiu. Eles estavam acostumados a fazer aquilo, era uma prática comum. Os feiticeiros de Faraó lá, quando Moisés e Arão chegaram lá, as primeiras pragas, eles conseguiam reproduzir. Mas chegou na 3ª ou na 4ª, daí para lá não dá mais não. Daqui para lá não tem mais jeito não. Até aqui a gente conseguia imitar. Agora daqui para frente não tem mais. Então o que acontece? Preste atenção em quem você está seguindo. Preste atenção com quem você está colando. Preste atenção no que você está ouvindo. Pode parecer palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela é fiel. E o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Às vezes o Espírito Santo começa a nos alertar. Mas a mensagem está tão boa, está tão agradável, o cara está falando que a gente vai ficar rico, que a gente vai ter um carro zero, que a gente vai ter uma casa na praia. Ah, que bom. Isso não está errado não, gente, está certo, é bom ter. Se você tiver uma casa na praia, me convida. É bom. Mas isso não é tudo. A finalidade do Evangelho não é essa. A finalidade do Evangelho é o que o Paulo fala lá no começo, é agradar a Cristo, conhecer a Cristo. E aí, seguindo aí, a 4ª coisa, a 3ª coisa que nós precisamos fazer para receber o melhor de Deus é não se deixar contaminar pelos pensamentos deste mundo. Está ligado ao que a gente acabou de falar. Versículo 18, ele diz assim, já disse isso muitas vezes. E agora, repito. Afinal de contas, a repetição é didática e pedagógica para o aprendizado, ok?
André ali é professor também, então está ali afirmando, e realmente isso é assim. Quanto mais se repete, a irmã ali também, Ivonete também é professora, não é assim, professora? A gente repete para o aluno aprender. Então ele fala, já falei várias vezes, vou repetir mais uma, e se for preciso mais. E aí ele continua, repito isso chorando. Existem muitos que, pela maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm um orgulho daquilo que deveria ser vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Eles vivem para o aqui e para o agora. Eu estava vendo umas igrejas dessa televisiva há pouco tempo. Aí tinha lá o Congresso do Sucesso. Aí o sucesso, aí tinha o camarada falando, convidando. Aí no fundo, atrás do camarada passava toda hora uma Lamborghini, que é um carro importado, uma Lamborghini conversível. Daqui a pouco parecia um iate, uma mansão. Isso para eles é o sucesso. Não, gente. O sucesso é você ter uma família abençoada, uma família aos pés de Cristo, uma família servindo ao Senhor. É você poder estender a mão para um irmão que precise de algo. É você poder receber alguém que precise de algo. É você poder dar o ombro para alguém chorar. É você poder estar fazendo algo por alguém. Isso é uma vida de sucesso. Não é você ter bens e coisas, não. Isso faz parte do processo? Faz. Mas isso não é o objetivo, isso não é o foco. E aí nós precisamos pensar no que nós temos visto e temos ouvido. Então pessoas têm se observado, têm se inspirado neste mundo. E aí eu coloquei aqui, eu estava conversando com algumas pessoas e lembrava desse texto aqui de Hebreus, capítulo 6, que eles falam de coisas que nós não podemos esquecer. Coisas que nós não podemos olhar para trás. E aí Hebreus 6, ele diz que nós não podemos lançar rudimentos novos. Nós precisamos manter aquilo que recebemos de Cristo. A igreja não pode deixar de pregar o arrependimento, a mudança de vida, a transformação de vida. Você veio de um jeito, você precisa ser transformado. Você precisa mudar de vida. Ah, não, pastor, ele tinha 3 mulheres, agora ele só tem 2. Ele mudou. Não, gente. Esposa é uma só. Não, ele está melhorando, não. A mudança, ela é feita pelo Senhor. Não é a gente que decide quando a gente quer. Afinal, a nossa vontade não pertence mais a nós, pertence a Ele. Então, nós precisamos entender que estamos a cada dia olhando e temos visto. As pessoas não falam em arrependimento, as pessoas não falam em mudança, não tem essa pregação por aí. E aí ele fala, nós não podemos esquecer disso, porque a falta de arrependimento, ela conduz à morte, à separação de Deus. O que nos traz de volta ao Senhor é o arrependimento, é o retorno, é a conversão. E aí ele continua falando, nós não podemos esquecer de pregar a fé em Deus. Não é a fé no que eu acredito, no que eu acho, no que eu penso, não é o pensamento positivo, não. É a fé em Deus, que a minha vida é transformada pelo poder do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Foi assim que eu alcancei a transformação. O poder que em mim habita é o poder do Espírito Santo de Deus, revelado através de Cristo. E ele fala, nós não podemos esquecer a instrução do batismo. Tem igreja dizendo que você não precisa se batizar, porque isso era lá da antiguidade, isso era lá do passado. Não, é uma doutrina bíblica. E ele continua, a oração com imposição de mãos. Toda vez que alguém vai trabalhar em um setor da igreja, os pastores oram para que a pessoa receba a autoridade que há na igreja para que ela exerça o seu ministério.
Porque há uma transferência de autoridade. O pastor Renê ora por nós, mas os bispos da igreja oram pelo pastor Renê. Nós estamos debaixo de uma autoridade. O que fazemos, nós temos autoridade para fazer. Quando alguém vai visitar alguém na casa, é porque tem autoridade, recebeu oração por imposição de mãos. E aí ele continua: nós não podemos deixar de pregar sobre a ressurreição dos mortos. Um dia tudo isso vai acabar. Um dia a conta vai chegar. Um dia o Senhor vai pedir contas. O Senhor vai fechar a conta de cada um de nós. E não podemos deixar de pregar o juízo. Porque no dia que a conta acabar, que a conta fechar, o Senhor vai pedir conta de todas as coisas. E Ele vai separar um dos outros. Aqueles que foram fiéis, daqueles que foram infiéis. Daqueles que fizeram a vontade do Senhor, daqueles que não fizeram. Daqueles que aceitaram a palavra e daqueles que rejeitaram. Ele vai separar. Há uma separação, há uma decisão a ser tomada. Então nós precisamos continuar pregando isso. E a nossa igreja não tem medo de pregar. Pastor, vai perder pessoas. Não interessa, porque a gente não depende de pessoas, a gente depende do Senhor. A nossa igreja é movida pelo Senhor, é o Senhor que nos abençoa. Então nós precisamos entender isso a cada dia. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos nos contaminar pelos pensamentos deste mundo. Aí as pessoas falam: não, a igreja tem que ser assim, aí enche. Se você fizer isso, a igreja enche. Se você fizer aquilo, não, gente, a gente precisa pregar o evangelho. Porque nós fomos chamados para isso. Até porque Jesus diz, só pode vir quem o Pai trouxer. Quem o Pai atrair, quem o Pai não atrair, nem vem. As pessoas vêm porque são atraídas. Não é pela nossa mensagem, não é pelo nosso louvor. Cada um de vocês que estão aqui, que estão nos assistindo através da live, você só está aqui porque o Espírito Santo de Deus trouxe. O músico, os vocalistas, nós que estamos aqui, nós não viemos aqui para cumprir escala, não. Nós somos atraídos pelo Espírito Santo. Porque senão ligava para um diácono, ligava para outro pastor, prega para mim. Mas quem nos atrai aqui é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender isso. Mas esse mundo quer nos cegar, quer nos tirar do foco, quer nos tirar do objetivo principal, que é agradar a Cristo. E precisamos lutar todos os dias para continuar fazendo a vontade de Deus. E aí, para nós, na quarta coisa lá, na quarta atitude que precisamos ter, manter a nossa esperança naquilo que é eterno. Diga para a pessoa que está do seu lado: mantenha a sua esperança naquilo que é eterno. E o que é eterno? O Senhor. O único eterno é o Senhor. Isaías diz o eterno. Não é um eterno, não, é o eterno. Tem gente que fala assim: os anjos são eternos. Não, gente, os anjos são eternos, não. Eles são imortais. O diabo lá, como já dizia o professor Jarbas, né, pastor Denilson, o Didi, ele é eterno? Não, gente, ele é imortal também. Ele tem um princípio. Eterno só Deus, que não tem princípio nem fim. Ele era, ele é e sempre será. Então nós precisamos manter o nosso foco nele, a nossa esperança nele. Ele é a nossa esperança. E aí ele termina aqui dizendo assim, versículo 18 ao 20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Imagina, gente, a gente sermos livres de todas as intempéries da vida, de todas as dificuldades da vida, de todas as dores da vida. Que coisa boa. Termos um corpo glorioso.
termos um corpo que realmente seja o corpo de Cristo. Então a nossa esperança, ele diz aí, a nossa esperança, nós somos cidadãos do céu. Somos cidadãos terrenos, vivemos nessa terra. Mas a nossa cidadania é a cidadania celestial. Nós temos um CPF lá na eternidade, gente. Nós temos um registro lá na eternidade. Aqui nós somos cidadãos brasileiros, temos a nossa nacionalidade, mas nós já estamos inscritos lá no livro da vida. Nós já estamos lá porque o Senhor já destinou um lugar para nós. Então nós vivemos observando e olhando e falando, rapaz. Aí o apóstolo Paulo fala, rapaz, não sei o que penso. Se pensa em morrer para estar na eternidade, para estar na glória com o Senhor. Ou se continua aqui pregando o evangelho para que outros se convertam e sejam reconciliados com Deus. Eu estou nesse paradoxo, eu estou nesse embate aqui. Porque para mim o que vier é lucro. Se eu continuo vivo, eu continuo pregando. Se eu morrer, eu vou para a eternidade com o Senhor. Então ele continua dizendo que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena manter a nossa esperança no Senhor. Vale a pena se manter focado no Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele não muda. Ele não pode mudar. E aí eu coloquei aqui. Nós precisamos ter qualidade de vida? Precisamos. Podemos ter bens? Podemos. Podemos estudar, passar num concurso, ter uma vida estável? Podemos. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Mas isso não é o mais importante. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que eu quero é ganhar a Cristo. O que eu quero é conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Viver a eternidade com Deus. Então, como eu falei, a nossa igreja não tem medo de pregar a verdade de Deus revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, para nós alcançarmos o melhor de Deus, nós precisamos renunciar todas as coisas desse tempo e abandonarmos o pecado e vivermos para Cristo. E olharmos e dizermos, Senhor, agrada-te de mim, porque eu decidi agradar o Senhor com a minha vida. Fazer a vontade do Senhor. Eu sei que tem um preço, eu sei que todo dia as ofertas vão vir. A sedução deste mundo vai tentar, o pecado vai me rodear. E cada vez que a gente tenta dar um passo para Cristo, as propostas deste mundo aumentam. O embate fica maior. As coisas erradas vêm com mais força. Porque você quer acertar. Mas esse mundo tenta te seduzir mais forte ainda. Mas você precisa dizer, eu decido escolher o Senhor. Eu tomei a decisão de servir ao Senhor. E não vou abrir mão disso. Eu vou me manter focado. Eu vou me manter no alvo. Eu não vou errar. Eu não vou perder o caminho. Eu vou continuar sempre focado. Como já diz uma canção que a gente canta aqui, o meu alvo é Cristo. Ele é o autor e consumador da minha fé. O tempo pode passar, mas assim como os heróis da fé venceram, eu também hei de vencer. Queria chamar os músicos aqui. E aí nós vamos cantar uma canção que Jesus é o nosso plano melhor. Ele é o melhor de Deus. Você pode conquistar todas as coisas neste mundo. Mas se você morrer sem fazer um acordo com o Senhor, sem fazer um pacto com o Senhor, sem fazer uma aliança com o Senhor, você vai passar a eternidade longe de Deus. Você precisa fazer uma aliança com o Senhor. Você precisa fazer um pacto com o Senhor. Você precisa fazer um acordo com o Senhor. Porque para isso fomos chamados. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas hoje o Senhor marcou este dia para que você esteja aqui. Para que você nos assista através dessa live. Porque Ele quer fazer um acordo com você. Ele quer fazer um acerto com você. Ele quer fazer uma aliança com você. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem experimentado na sua vida. Mas esse é o tempo, este é o dia, esta é a hora que o Senhor marcou este encontro com você. Pode ser que você deixe para amanhã. Pode ser que você tenha amanhã. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você que de repente ainda não tomou uma atitude de fazer uma aliança com Cristo.
este é o dia, esta é a hora que o Senhor te chama para este acordo. Este é o dia, esta é a hora que o Senhor te chama para essa aliança. Se você de repente começou a flertar com este mundo, e ouvir a mensagem do diácono Alain, que a gente muitas das vezes está flertando com o pecado, está flertando com este mundo. Eu quero servir ao Senhor, mas eu quero passar mais um tempinho aqui. Eu quero aproveitar mais um pouquinho. Eu estou tão bem onde eu estou.